A nossa realidade, tudo o que vemos à nossa volta, é na verdade um reflexo direto do nosso universo interior? E se o mundo lá fora for só um espelho do que se passa cá dentro? Pensem bem, isso tudo, mas mesmo tudo o que acontece na nossa vida, desde a forma como o nosso corpo se cura, até a paz que vemos ou não no mundo, fosse simplesmente uma resposta a quem nos estamos a tornar por dentro? Primeiro vamos perceber esta ideia de o mundo ser um espelho. Depois vamos tentar entender por que é que tantas vezes parece que estamos presos ao passado. A seguir, mergulhamos na ciência que nos pode dar a chave para a liberdade e, por fim, a parte mais emocionante, a fórmula para criar conscientemente a nossa própria realidade. A primeira parte. O mundo é um espelho. E a ideia aqui é mesmo esta. Nós não estamos separados do universo. Pelo contrário, estamos numa espécie de conversa constante com ele, através de um campo de energia que nos liga a tudo. E aqui está o conceito-chave: o espelho quântico. É a teoria de que existe um campo de energia universal, inteligente, que basicamente reflete os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas crenças e devolve-os como a nossa realidade física. O mais incrível é que a ciência moderna está a começar a confirmar o que muitas tradições antigas já diziam há séculos: que existe um campo inteligente, uma espécie de consciência viva que responde a nós. Ou seja, no fundo, o mundo exterior não é algo que simplesmente nos acontece. É um espelho que nos mostra quem estamos a ser. Ok, mas isso levanta uma questão. Se a realidade é um reflexo nosso, por que tantas vezes nos sentimos presos a repetir os mesmos erros, os mesmos padrões que não queremos? Não? Pois bem, a resposta parece estar na nossa programação, na programação do passado. E esta ideia é fascinante. É quase como se o filme Matrix não fosse ficção científica, mas sim um documentário sobre nós. Mais de 90% do que fazemos no dia a dia não vem dos nossos desejos conscientes, daquilo que queremos criar. Não, vem de programas subconscientes, programas automáticos, que na maioria das vezes nem fomos nós que escolhemos, e que estão ali correr por baixo da superfície. E é aqui que o ciclo se fecha e nos prende. Funciona mais ou menos assim. As nossas experiências passadas criam sentimentos que já conhecemos de cor, não é? Culpa, medo, frustração. Esses sentimentos, por sua vez, disparam os mesmos pensamentos de sempre. E adivinhem, esses pensamentos recriam exatamente os mesmos sentimentos. É um ciclo vicioso. Ficamos biologicamente presos a reviver o passado. E se vivemos biologicamente no passado, o que é que vamos criar amanhã? Mais do mesmo. Então, a grande questão é: como é que se quebra este ciclo? Bem, o primeiro passo é abanar uma das crenças mais enraizadas da nossa cultura, a ideia de que o nosso DNA é o nosso destino, de que os nossos genes mandam em tudo. E esta citação resume tudo na perfeição. Somos vítimas da hereditariedade. Esta é uma crença de vitimização, a ideia de que herdei isto e que não há nada a fazer. Isso é pura mentalidade de vítima. Só que a nova biologia está a mostrar-nos um caminho totalmente diferente. E a resposta chama-se epigenética. É um nome um bocado complicado, mas a ideia é simples. Epi significa acima de. Portanto, epigenética é o controle acima dos genes. O que esta ciência revolucionária nos está a dizer é que não somos vítimas da nossa biologia. Pelo contrário, podemos ser os mestres dela. É a nossa apreciação do ambiente, do mundo, que liga e desliga os genes. Para percebermos isto melhor, vamos olhar para uma experiência clássica com células estaminais. Imaginem o seguinte: pegaram em milhares de células estaminais, que são todas geneticamente idênticas, e colocaram-nas numa placa de Petri. Depois, dividiram essa população por 3 placas diferentes. A única coisa que mudaram em cada uma delas foi o ambiente químico, ou seja, o líquido onde as células viviam. E os resultados foram bem, claríssimos e absolutamente fascinantes. Lembrem-se, os genes eram exatamente os mesmos em todas as células. No entanto, no ambiente A, as células transformaram-se em músculo, no ambiente B, tornaram-se osso e no ambiente C, gordura. O que é que decidiu o destino delas? Não foram os genes, foi o ambiente. E aqui está a conclusão poderosa disto tudo.
Com base na nossa percepção do mundo, o cérebro liberta químicos diferentes para o sangue. A lição é simples e revolucionária. Mudamos a nossa percepção e mudamos a nossa biologia. Ponto final. Certo. Então, se os nossos pensamentos e a forma como vemos o mundo mudam a nossa química interna, qual é o motor que envia o sinal mais potente para o tal campo quântico? Durante muito tempo, a resposta parecia óbvia: o cérebro. Mas, na verdade, a ciência mais recente aponta para o outro lugar. É o coração. E pensem bem nisto porque é impressionante. O coração não é só uma bomba que empurra sangue. É o gerador eletromagnético mais poderoso do nosso corpo. O campo elétrico que ele produz é umas 100 vezes mais forte que o do cérebro, e o campo magnético chega a ser 5.000 vezes mais forte. É uma diferença brutal. E por que é que isto muda as regras do jogo? Simples. A física moderna diz-nos que tudo no universo é, na sua essência, energia e campos de informação. Ora, se o nosso coração está a gerar um campo magnético assim tão poderoso, isso significa que as emoções que sentimos, amor, gratidão, alegria, não são só sentimentos abstratos, são uma linguagem energética que fala diretamente com a matéria, com os átomos que formam o nosso mundo. Ok, então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeças. Já vimos o espelho, o ciclo do passado, a epigenética, o poder do coração. Agora, a parte prática. Como é que pegamos em tudo isto e usamos para de fato nos libertarmos do passado e começar a criar uma nova realidade de forma consciente? É aqui que entra a linguagem da criação e funciona com dois ingredientes essenciais. Primeiro, os pensamentos. Eles são a linguagem do cérebro. São eles que enviam o sinal elétrico para o campo quântico. É como mandar uma encomenda. Mas depois, vêm os sentimentos. Eles são a linguagem do corpo. E são eles que criam a atração magnética que traz a experiência de volta para nós. Ou seja, o pensamento envia o sinal. O sentimento atrai o resultado. Os dois têm de trabalhar juntos. Portanto, a fórmula é esta: intenção clara. Mais emoção elevada é igual a uma nova realidade. O que é que isto quer dizer? Significa combinar uma intenção bem definida, uma visão clara do futuro que queremos criar, com uma emoção elevada, sentimentos como gratidão, alegria, amor. Quando conseguimos juntar estes dois, o pensamento claro e o sentimento elevado, acontece algo quase mágico. Estamos a ensinar ao nosso corpo, quimicamente, como é sentir esse futuro agora mesmo, no presente, antes mesmo dele acontecer. E olhem que isto não é só teoria, vejam esta história real. Uma mulher que depois de um trauma terrível ficou com paralisia, úlceras, cancro. Um cenário devastador. Mas em vez de se render ao diagnóstico, ela tomou uma decisão. Decidiu que ia ensinar ao corpo dela o que era sentir um novo futuro. E então, todos os santos dias, ela meditava e não se levantava enquanto não sentisse um amor profundo pela vida. Mesmo no meio daquela situação, ela estava a praticar a emoção do seu futuro. O resultado? 1 ano depois, estava completamente curada. Uma nova personalidade tinha literalmente criado um novo corpo. E a grande lição é esta: a verdadeira transformação acontece quando paramos de nos definir pelas memórias do passado e começamos a definir-nos por uma visão do futuro. Quando fazemos esta troca, quando o nosso ponto de referência passa a ser o futuro que queremos e não o passado que já vivemos, nós tornamo-nos, literalmente, outra pessoa. E essa nova personalidade cria, inevitavelmente, uma nova realidade. E isto nos deixa com uma última pergunta, que é talvez a mais importante de todas. Se não somos definidos pelo nosso passado, então quem é que vamos escolher ser? Se o universo é realmente um espelho que apenas reflete quem estamos a ser no momento presente, então a pergunta deixa de ser: o que é que o futuro me reserva? A verdadeira pergunta passa a ser: quem é que eu escolho ser hoje para criar o futuro que desejo? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos. E que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer.
E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.